No senso comum, mito, ele pode significar uma mentira, ele pode significar uma pegadinha, um absurdo, tá? Ou seja, são crenças populares que podem ou não ser verdade, tá? Tem um fundo de verdade. Um sinônimo para mito seria lendas, né? As lendas, né? Lendas urbanas. E qual é o grande problema? O grande problema é que, por acreditar, né, por ter essas crenças, os colegas médicos, né, 85% dos médicos brasileiros, infelizmente, não vivem ainda de atendimento particular. E por isso, né, dependem de plano de saúde, dependem de clínicas populares, de plantões, para poder compor ali a renda. E aí acabam entrando no círculo vicioso da medicina que a gente fala tanto aqui, né? Tem que atender o paciente ali numa medicina industrial, né, atendimento por volume, acaba que tem que trabalhar muito para poder compor a renda, e aí exerce uma medicina meia boca, não consegue oferecer um atendimento de qualidade, o paciente não melhora, logo, médico frustrado, paciente frustrado, todo mundo perde, né? A medicina do perde-perde, né? Essa do círculo vicioso. O que a gente defende aqui, o CVM, o médico ele entre no círculo virtuoso da medicina, ou seja, que ele possa trabalhar menos, ganhando mais, podendo de fato exercer a medicina como o médico sempre sonhou e como o paciente realmente merece. Tá? Com isso, podendo cobrar ali um preço, né, justo e compatível pelos seus esforços para se formar médico, para ser especialista e por aí vai. O nosso grande desafio aqui é ajudar médicos a sair do círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso da medicina. Tá? Então, esses mitos, eles atrapalham. Poxa, 85% dos médicos são muitos médicos. Né? A gente tem 500 mil de médicos no Brasil. O que seria 85%? São centenas de milhares de médicos que estão aí, né, no círculo vicioso. Nosso grande desafio aqui, né, nossa grande missão é contribuir, dar a nossa parcela de contribuição para ajudar esses colegas a saírem do círculo vicioso e entrar no virtuoso. Então vamos lá, qual é o primeiro mito então, Sidney? Primeiro mito número 1, anota aí. Só uma boa formação é suficiente. Sidney, eu quero viver de atendimento particular, mas primeiro eu vou fazer mais uma pós. Primeiro eu vou atrás do meu título, vou atrás do meu RQE. Primeiro eu vou fazer o mestrado. Primeiro eu vou fazer o doutorado. Primeiro eu preciso ser um professor universitário. Primeiro, enfim, e aí sempre tem alguma coisa, né, de formação que o médico acha que precisa ter para poder começar o atendimento particular ou viver do atendimento particular de forma propriamente dita. Não que isso não seja importante, tá? Na verdade, a formação do médico, ela é a base. Simplesmente é a base. Um médico que não tem uma boa formação, nem no atendimento particular e nem fora dele, vai ter resultado, vai ter sucesso, vai ser um profissional de destaque. Não vai. Então, assim, o grande lance é que somente ter uma boa formação, mestrado, doutorado, não é suficiente para o médico que deseja realmente viver de atendimento particular. No atendimento particular, você precisa buscar outros diferenciais. 10 anos atrás, 20 anos atrás, sim, isso era verdade, isso era suficiente, tá? Ter uma boa formação, ter bons títulos, já era mais do que suficiente para você abrir o seu consultório e ter uma boa clientela. Por que, Sidney? Porque, gente, naquela época, 10 anos atrás, 20 anos atrás, a concorrência era pequena, a demanda era gigante e a oferta de médicos era pequena. Hoje, 2021, são em torno entre 25 e 30 mil médicos todos os anos no mercado. A residência médica aí é praticamente universal. Tem especialista em cidade grande, cidade pequena. Tem cidade aí que tem médico, enfim, os colegas têm dificuldade até de arrumar emprego. Muita gente se submetendo a trabalhar R$10, R$20 a consulta. Um absurdo pessoalmente falando, essa é a minha opinião, tá? Por tudo aquilo que a gente estudou, por tudo aquilo que a gente se empenhou para chegar, muitas vezes se tornar um especialista para submeter a atender R$20 a consulta, isso é ultrajante, isso é aviltante, né? Então, isso acontece por quê? Porque é a lei da oferta e da procura. Se tem muita demanda, se tem muita oferta de médico e tem uma demanda ali que não é tão grande, acaba que o preço diminui. Hoje em dia, somente ter uma boa formação não é suficiente. Ter uma boa formação nada mais é do que apenas nossa obrigação. Não nos diferencia, tá? É importante dizer, pessoal, uma das coisas que a gente fala muito aqui é que no atendimento particular as regras são diferentes. Por exemplo, se você for atender numa clínica popular, o seu currículo às vezes pode ser que você ganhe um pouco mais. Se você for atender, enfim, dependendo de onde você for atender, ter um mestrado, ter um fellow, você pode ganhar mais. No atendimento particular, não muda nada. Só o seu conhecimento, né, o seu diferencial, obviamente, né, podendo, a especialidade vai fazer com que você consiga agregar valor para o paciente. Mas cada vez mais é comum, e eu tenho visto isso acontecer com os meus próprios olhos, que daqui a 100 anos a terra há de comer. Colegas médicos jovens, né, muitas vezes não têm a mesma formação que colegas médicos mais experientes, com uma formação muito mais completa, digamos assim, e esses colegas mais jovens estão passando na frente no atendimento particular, eu estou falando, tá? Em relação a colegas jovens, a colegas mais experientes com currículos melhores. Por quê? Porque esses médicos mais jovens, eles aprenderam 3 blocos
de habilidades, de técnicas que a gente ensina aqui, que a gente compartilha aqui com vocês. Quais são essas habilidades, Sidney? Atração, encantamento e fidelização de pacientes particulares. Não importa se você tem 1 ano de formado, 6 meses de formado, ou se você tem pós-doutorado pela USP. Se você não sabe atrair pacientes, né? Se você não sabe encantar e fidelizar esses pacientes, no atendimento particular, você vai rapidinho ser superado por algum colega mais jovem que aprendeu, que dominou as habilidades de atração, encantamento e fidelização de pacientes particulares. Para que não fique só no meu discurso, deixa eu compartilhar com vocês aqui um exemplo vivo disso, tá? Olha só essa foto aqui. Essa é uma foto de uma colega que é médica de família e geriatra. Olha só o que ela falou aqui pra gente. Pessoal, quero dividir com vocês uma grande alegria. Hoje uma paciente veio de Belo Horizonte para uma consulta comigo aqui no interior. Saiu da capital para ir para o interior para ser atendida por ela. Ela era atendida por um dos maiores nomes da neurologia, que inclusive me deu aula, professor. Fiquei muito feliz, disse que me viu no Insta e gostou muito. Sinal que está dando certo. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Primeiro, para mostrar que funciona, tá? O que a gente ensina aqui funciona. Segundo, para provar que o que eu acabei de falar, hoje em dia é verdade. Essa médica, ela está fazendo mestrado, ela não tem doutorado, enfim, obviamente ela é uma boa médica, mas, como ela mesma colocou aqui na mensagem, um grande professor dela, um grande nome da neurologia lá de Belo Horizonte, né, não conseguiu fidelizar uma paciente que foi procurar ela no interior. O que está por trás disso aqui? Atração, encantamento e fidelização do paciente. No caso aqui, principalmente a parte de atração. Os conteúdos que ela faz no Instagram atraiu uma pessoa, fez com que uma pessoa, olha só o poder disso, pessoal, fez uma pessoa sair da casa dela, né, numa cidade e ir para outra, né, atrás dessa médica. Então, sim, isso tem acontecido, tá? Isso tem acontecido bastante. Esse aqui é só um dos exemplos, tá bom? Então, primeiro mito, achar que só uma boa formação médica é suficiente. Definitivamente, só uma boa formação médica não é suficiente para você viver de atendimento particular como principal fonte de renda.